Altamira é atrasada em relação ao resto do país, tanto em relação à estação seca, que começa um pouco mais tarde, quanto às queimadas. As queimadas aqui tipicamente começam em novembro. A gente ainda está em metade de outubro, o céu já está bastante esfumaçado, mas essa área, por exemplo, que eu tô, e ela costuma queimar frequentemente, ela ainda não foi queimada. Esse capinzal na beira do rio Xingu, quase todo ano ele queima. Esse ano provavelmente vai queimar também. E a situação das queimadas aqui só não é pior numa escala espacial maior, porque a gente tem aquela região ali do outro lado do rio Xingu, protegida pela terra indígena Ituna Itatá e Trincheira Bacajá. Essas terras indígenas são fortemente ameaçadas nesse exato momento pela lei do marco temporal. Ituna Itatá, por exemplo, ainda não foi homologada e possui índios isolados, ariscos, que são espontaneamente isolados, né? Isolados voluntários é o termo que se usa. Então é muito difícil ter registro deles para poder completar as etapas do processo de homologação. A terra Trincheira Bacajá nesse momento está sofrendo um processo de desintrusão associado à desintrusão da terra indígena Aptereua, um processo que está sendo complicado. Foi paralisado recentemente, a Força Nacional recebeu ordens de sair, porque alguns dos invasores que resistiam à remoção, um deles foi morto, num conflito com as forças responsáveis pela desintrusão. Mas isso não é motivo para que a desintrusão não ocorra, afinal ele está resistindo numa invasão. O ideal é que não aconteçam mortes, mas isso não é motivo para paralisar. Mas a nossa grande preocupação nesse exato momento é se Lula vai vetar ou não integralmente a lei do marco temporal. A demora dele em se manifestar sobre o assunto é um péssimo sinal, porque o esperado, se ele fosse coerente com as promessas de apoio aos povos indígenas e a preservação da Amazônia, o esperado seria ele já ter se declarado há muito tempo totalmente contra essa lei. Agora quase 6h30 da tarde de hoje, Hugo Gadelha do Metrópole, quero dizer Igor Gadelha do Metrópolis, adiantou que o presidente Lula deve fazer um veto parcial da lei. E curiosamente ele deve vetar a parte principal. A ideia do marco temporal deve ser vetada por ele num aceno ao TSE, que já tomou essa decisão. No entanto, num aceno ao outro lado, ele aprovaria alguns aspectos da lei que foi aprovada pelo Senado. Eu adianto que essa é uma péssima ideia, porque ao invés de agradar um pouco a um e agradar um pouco ao outro lado, o que Lula vai conseguir é desagradar ambos os lados. Tanto aqueles que estão preocupados com a preservação dos povos indígenas e da floresta, quanto os golpistas que tentaram impedir a instalação do seu governo e só pensam na ampliação desenfreada do agronegócio e aproveitamento e a usurpação das riquezas contidas nas terras indígenas às custas da sua degradação ambiental. Não existe nada que se salve na lei do marco temporal. Ela é um desastre completo. Segundo Hugo Gadelha, devem ser preservados alguns dispositivos da lei que não ferem a Constituição. Eu temo que tenha a ver com mineração em terras indígenas, que foi previsto na Constituição de 88, que deveria haver uma definição sobre como ela poderia acontecer, e essa definição nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque ela seria absolutamente desastrosa. E eu tenho medo que o presidente Lula aprove esse aspecto da lei ampla do marco temporal, abrindo as terras indígenas para mineração. Isso seria absolutamente desastroso.
O jornalista bolsominion, puxa-saco da ditadura, Alexandre Garcia, tem feito uma forte campanha contra a favor da lei do marco temporal, contra os povos indígenas e contra o processo de desintrusão da terra indígena Aptereua aqui no Xingu. E publicou no último dia 17 um artigo chamado Xingu e Gaza. As intenções de Alexandre Garcia com a escolha desse título são evidentes. Tanto no Xingu, na terra indígena Aptereua, como em Israel e na faixa de Gaza, a gente está lidando com grupos étnicos distintos em conflito, disputando territórios. Mais que isso, com enclaves de um povo dentro do território de outro povo. Que enclaves são esses, né? A situação de Israel é clara, né? A gente tem Israel que foi se espalhando sobre o território palestino até que sobraram pequenos fragmentos ocupados pelo povo palestino que não são funcionais, e isso é um elemento causador do conflito. Aqui no Brasil, o que acontece? A gente tinha um território completo indígena que foi sendo tomado ao longo dos últimos séculos, até que a gente terminou com pequenas terras indígenas demarcadas, relativamente pequenas, né? Algumas chegam a ter alguns milhões de hectares, mas é muito pouco em relação à extensão total do território brasileiro. E o que acontece ali no Aptereua é que aquela terra indígena do povo Paracanã, ela está invadida por não indígenas. Então você tem ali a Vila Renascer no meio daquela terra indígena. E Alexandre Garcia faz uma clara alusão a essa situação, uma relação entre o que acontece na Vila Renascer, que hoje em dia está sem internet, sem água, sem luz, porque ela está sendo desmontada, né? Está acontecendo o trabalho de desintrusão, né? Retirada daqueles invasores daquela terra indígena que foi homologada desde 2007. E o que Alexandre Garcia queria fazer, então, é mostrar, criar uma situação de vítima dos invasores da terra indígena Aptereua, talvez semelhante à situação dos palestinos em Israel. Mas a confusão ficou tão grande, né? Porque segundo a narrativa de Alexandre Garcia, os israelenses seriam os indígenas que querem se livrar dos invasores da Vila Renascer, né? E comparar os indígenas aos israelenses é totalmente absurdo, uma vez que é um povo com um mínimo de tecnologia e o outro com um máximo de tecnologia. Então ele manteve a analogia, a comparação apenas no título, e no artigo a única coisa que ele fala de Xingu e Gaza é que a gente presta muita atenção no que está acontecendo no outro lado do mundo, mas não repara no que está acontecendo aqui do nosso lado, né? E por isso que a sociedade não estaria dando a devida atenção ao processo de desintrusão, que, segundo ele, é uma injustiça com os invasores da Vila Renascer. Mas eu acho que a analogia entre Xingu e Gaza é válida, sim. E eu queria fazer um alerta de que qualquer concessão que Lula faça naquele projeto de lei do marco temporal, por exemplo, abrindo terras indígenas para mineração ou para o agronegócio, o que Lula vai fazer é abrir esse território íntegro, né, que são as várias terras indígenas, para a criação de inúmeros enclaves no interior deles. Porque uma vez que instalado um projeto de mineração numa terra indígena, esse projeto funciona por 10, 20 anos, depois acaba o contrato ou acaba a exploração mineral. O que vai acontecer é que não índios vão se instalar dentro das terras indígenas. Então as terras indígenas vão sendo cada vez mais tomadas por enclaves, né? Sendo que o povo não índio não são os palestinos na história. Os palestinos, entre aspas, na história, seriam os povos indígenas, que estão tendo seu território cada vez mais fragmentado e agora com assentamentos de brasileiros que vão inviabilizando cada vez mais
a estrutura das terras indígenas. É por isso que qualquer concessão que Lula faça na lei do marco temporal será destruidor para as terras indígenas. E hoje em dia pode ser que isso não represente um conflito armado de grandes proporções, mas num futuro é possível que isso aconteça. Da mesma forma que a gente está vendo acontecer no Oriente Médio. Então a melhor coisa que a gente faz hoje, pelo futuro da paz no nosso país e pela preservação da floresta amazônica, é garantir a integridade das terras indígenas, que é o segredo do sucesso da boa relação dos povos indígenas com a sociedade envolvente. Daí a importância de Lula vetar completamente amanhã todos os aspectos dessa lei absurda e inconstitucional do marco temporal. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.